Pessoal, continuando o nosso estudo sobre estereoquímica, esta é a parte 3 de uma série de vídeos. Caso você não tenha assistido as partes 1 e 2, você encontra esses vídeos na playlist Introdução à Estereoquímica, mesmo nome desse vídeo. Isso corresponde ao capítulo 6 do livro Introdução à Química Orgânica. Neste vídeo, nós trataremos especificamente sobre o conceito de enantiômero e mostraremos como fazer projeções de Fischer, que é uma projeção muito importante, muito utilizada quando nós estudamos estereoquímica. Vamos tratar então agora com um pouquinho mais de detalhes sobre moléculas que têm um centro de quiralidade. Existem muitos... o estudo da estereoquímica ele é muito amplo, mas nós vamos focar nesse nosso vídeo composto que tem um centro de quiralidade, ou seja, um carbono assimétrico aqui. Nós denominamos, então, aqui, definimos um novo termo, que é configuração absoluta. A configuração absoluta é a ordem de arranjo dos grupos em torno do centro de quiralidade tetracoordenado, ou seja, que está ligado a 4 grupos. Então, nós temos aqui esse composto 1, você tem um átomo de flúor, um de cloro, um de bromo e um átomo de hidrogênio. E aqui você tem a imagem especular. Aqui eu tenho a representação feita em computador, tá? Você observa que esse composto tem imagem especular desse. Nessa representação feita em computador, o átomo, esse aqui é a ligação entre o cloro e o carbono, esse átomo vermelho é o bromo, o branquinho é hidrogênio e o flúor, tá? Eu vou dar um pequeno giro dessa molécula em torno desse eixo aqui. Só um pequeno giro para você observar. Você observa que é a mesma molécula, né? Só que eu dei um pequeno giro aqui, olha. Girei um poucos graus aqui, só para ela... para você observar o seguinte. Quando eu pego essa forma que estou apontando aqui à direita e tento sobrepor com essa forma central, você observa que essas formas não se sobrepõem. Eu dei um pequeno giro, porque só para te mostrar que o vermelho não ficou sobreposto com o vermelho. Mas se eu giro aqui de poucos ângulos aqui, eu sobreponho flúor com flúor, carbono com carbono e bromo com bromo. Fica sobreposto. Mas o hidrogênio não se sobrepõe com cloro, nem o cloro com hidrogênio. Ou seja, essas moléculas são diferentes. Então, embora sejam parecidas, elas são imagens são especulares, não sobreponíveis. Não sendo sobreponíveis, são enantiômeros, tá? Então, nós definimos aqui agora o conceito de configuração absoluta, que é o arranjo com que os átomos estão ligados em torno de um centro assimétrico. Você tem aqui, olha, eu vou mostrar mais detalhes, mas você tem flúor, cloro, bromo. O hidrogênio está para trás. Se eu vou nessa direção, eu tenho flúor, bromo, cloro. É diferente. Flúor, cloro, bromo, flúor, bromo, cloro. É diferente. Como você vê, elas não se sobrepõem, porque o arranjo no espaço é diferente. Até aqui, nós representamos um composto em 3 dimensões, utilizando aquelas linhas, né, tracejadas ou em cunha, e fizemos aquelas representações. Mas ocorre que, no caso de algumas substâncias com vários centros de assimetria, a representação muitas vezes fica difícil. E o químico alemão Hermann Emil Fischer, ele propôs um outro tipo de representação no plano, tá? Que é conhecida como projeção de Fischer. Você projeta a molécula no plano do papel e não desenha linhas tracejadas nem linhas cheias. Desenha linhas normais, mas com um significado específico que eu vou mostrar. Mas antes de falar sobre isso, só comentando aqui, o Fischer, químico alemão, foi professor de química nas várias universidades na Alemanha e foi agraciado com o Prêmio Nobel de Química em 1902 pelos seus trabalhos na área de carboidratos,
bases nitrogenadas e peptídeos. Tá? Carboidratos são conhecidos também como açúcares. Tá? Nas fórmulas propostas por Fischer, elas têm alguns tipos de requisitos que eu vou mostrar para vocês. Observe esse composto 1 aqui representado. Note que eu tenho grupos na vertical e tenho grupos na horizontal. Da maneira como está representada, feita essa representação aqui, o cloro e o hidrogênio estão apontados para fora do plano, ou seja, em direção ao observador, e o flúor e o bromo estão projetados para trás do plano, afastados do observador. Se você der aqui um giro de 90 graus, digamos, gira isso daqui no plano de 90 graus, você vai ter esse resultado. Ou seja, o bromo que estava aqui na horizontal, para trás, passa a ficar na vertical, para trás. O cloro que estava na vertical para frente, passa a ocupar essa outra posição a 90 graus para frente. Tá? Olha, você pega esse desenho, gira de 90 graus e obtém essa outra estrutura. Chama a atenção que quando você faz este giro, tá? Como aqui mostrado, você tem uma representação diferente, tá? Da inicial. Você não mudou nenhuma estereoquímica, nem nada, tá certo? Simplesmente deu um giro de 90 graus. E agora, como que o Fischer propõe essa estrutura? Ele propõe que, quando os grupos na horizontal estão apontados para frente, tá? Você desenhando essa linha na forma de cruz, tá? E simplesmente reproduz essa figura. Mas na projeção de Fischer, é importante que os grupos estejam apontados para frente, tá certo? Para frente. Se você der um giro de 180 graus nessa estrutura, você obtém essa estrutura aqui embaixo, tá? Que é a estrutura 3. Ao fazer isso, os grupos que estão para frente continuam para frente, em posição diferente, mas continuam para frente, tá? Então, a projeção de Fischer agora é esta. Cloro é igual, está aqui nessa posição, tá? O hidrogênio está à esquerda e vai por aí. Ou seja, essa fórmula 3 aqui, olha, ela é exatamente igual à fórmula 2, é o mesmo composto, e a projeção de 2 é essa, e a projeção de 3 é esta. Tá? Eu não posso fazer a projeção de Fischer de 1. Não posso, porque se eu fizer isso, eu estarei indo contra a convenção do Fischer. Porque se eu fizer aqui uma cruz e botar o flúor na horizontal e o bromo na horizontal, eles estão para trás. Mas, na verdade, eu não posso fazer isso. Porque a convenção de Fischer é que eles têm que estar para frente. Tá? Então, aqui eu tenho duas projeções. Essa projeção é absolutamente igual a esta. Parece que é diferente, não parece? Mas são iguais. É o mesmo composto, porque tudo que eu fiz aqui foi girar no plano de 180 graus. Então, essa projeção de Fischer corresponde a essa. Em outras palavras, existe mais de uma maneira de se fazer a projeção de Fischer. Ou seja, nas projeções de Fischer, os grupos que estão na horizontal são apontados para a frente do plano na fórmula tridimensional. Estou repetindo, porque esse é fundamental. Esse é um dos requisitos fundamentais para se fazer a projeção de Fischer. Se você gira isso daqui de 180 graus, não, me desculpe, gira de 180 graus, não. Se você observa aqui, eu troco a posição do cloro com hidrogênio, tá? Onde está o cloro, eu ponho hidrogênio. Onde tem hidrogênio, eu ponho cloro. O bromo e o flúor estão no mesmo lugar, tá? Então, aqui eu não girei a molécula. Aqui eu tive que quebrar esta ligação, ligar o cloro do lado de cá e o hidrogênio. Então, esses compostos são enantiômeros.
Qual é a projeção de Fischer para este enantiômero 1? É essa que está aqui. Cloro para frente, hidrogênio para frente, flúor e bromo para trás. Qual é a projeção de Fischer para esse outro enantiômero? É essa que está aqui. Tá? Então, você observa que essa projeção de Fischer é a imagem especular desta também. Nós veremos vários exemplos disso. Então, o Fischer, ao propor isso, estabelece esse requisito fundamental. Estão na horizontal, são apontados para a frente do plano. Vamos observar aqui um exemplo do carboidrato ribose. Tá? Essas projeções de Fischer são particularmente importantes para representar a estrutura de moléculas com muitos carbonos assimétricos, como é o caso dos carboidratos. O que são carboidratos? Só revendo o conceito. São aldeídos ou cetonas polihidroxilados. Aqui você tem um grupo aldeído e aqui você tem 1, 2, 3, 4 hidroxilas. Esse composto ele tem 5 átomos de carbono, tem um grupo aldeído e 4 carboxilas. Os átomos de carbono destacados aqui com asterisco são os átomos de carbonos assimétricos, tá? Portanto, na representação de um monossacarídeo, eles são chamados de sacarídeos, né? E monossacarídeo é porque tem apenas uma unidade desta. Se você tiver 2 unidades ligadas, como é o caso da sacarose, que eu já mostrei para vocês anteriormente, aquela é um disacarídeo. A cadeia carbônica ela é representada na vertical. E o carbono com menor numeração, que é o carbono que tem o grupo funcional, ou no caso, se for uma cetona, ele não teria o grupo carbonílico, né? O carbono com menor numeração, nesse caso é o carbono da carbonila, ele fica apontado na parte superior. Então, a maneira de você representar um carboidrato pela projeção de Fischer é esta. Você faz uma linha na vertical, põe na parte superior o grupo funcional, o átomo de carbono com menor numeração em termos das prioridades de nomenclatura. Se você tiver uma cetona, por exemplo, você teria aqui uma carbonila. Então, este seria ainda o carbono 1. E faça as linhas mostradas aí, uma vertical e várias na horizontal. Todos esses grupos na horizontal estão apontados para frente. Este grupo está para trás, este grupo está para trás em relação a este carbono. Em relação ao carbono 3, todo esse grupo aqui está para trás. Todo esse grupo aqui para baixo está para trás. Então, evita de ficar assim, para trás, né? Então, o simbolismo de Fischer é esse, muito útil, muito utilizado. Vocês encontram esses desenhos em livros e artigos de química, bioquímica, biologia. Muito importante que reconheçam isso. Como representar um carboidrato usando a projeção de Fischer. Aqui nós temos um outro carboidrato, que é a desoxirribose. Por que desoxi? Porque você observa que aqui eu tinha uma hidroxila e aqui eu tenho hidrogênio, tirei a hidroxila. Como a hidroxila saiu do carbono 2, é a 2-desoxirribose. A ribose é o carboidrato que entra na formação da estrutura do RNA e a desoxirribose é o Dzinho lá do DNA. Claro que ao entrar na estrutura desses ácidos nucleicos, esses açúcares estarão na forma cíclica, que nós vimos no estudo, no capítulo sobre aldeídos e cetonas. Como representar os carboidratos na forma cíclica. Eu chamo a atenção agora de um aspecto que é muito comum você encontrar na literatura, tá? Que é o seguinte: a projeção de Fischer original, tá? De acordo com a definição e a proposta do Fischer, você faz uma linha vertical e uma ou mais linhas na horizontal. Você não indica aqui o átomo de carbono central. Essa é a projeção de Fischer verdadeira, tá? Mas é comum encontrar na literatura, e aí o PAC aceita esse tipo de representação,
Desde que você especifique que é uma projeção de Fischer, você pode colocar aqui os átomos de carbono. Chama atenção que a verdadeira é a primeira. Essa segunda, ela também é usada nas recomendações da IUPAC. Mas você tem que chamar atenção que isso é uma projeção de Fischer, porque se não for uma projeção de Fischer, você não está especificando aqui qual é a orientação desses grupos. Ao dizer que é uma projeção de Fischer, está subentendido que os grupos da horizontal estão para frente, tá? Eu particularmente prefiro a verdadeira, que não causa confusão alguma. Ao representar dessa maneira, você sabe que você está representando a projeção de Fischer. Ao representar dessa segunda maneira aqui, bom, não necessariamente você está representando a projeção de Fischer. Uma outra maneira, que também aparece nos textos da IUPAC, é você colocar desse jeito, olha, observa, sem especificar as ligações entre carbono e OH, carbono e hidrogênio. Fica uma forma confusa, eu acho, não gosto muito, não vejo muito, não é muito comum, tá? E uma, ainda que é também comum de se encontrar, é esta de cá, onde você especifica apenas os que estão na horizontal. Mas aqui, de novo, você causa aqui, de certa forma, uma confusão, porque quem está na vertical está para trás. E ao representar uma linha comum, o nosso simbolismo, tá, quando é numa fórmula em que você representa os átomos, significa que está no plano. Então, essas são três opções que vocês eventualmente encontrarão, que a IUPAC não abomina, e que inclusive aparece nas recomendações, mas que a minha preferência pessoal, é claro, é pela projeção verdadeira, que ao fazer isto, eu não tenho que informar nada, apenas observando a projeção, eu sei que é uma projeção de Fischer. Ao observar esse segundo desenho, eu não sei se o indivíduo está representando uma projeção de Fischer ou se está simplesmente fazendo o desenho no plano de algo tridimensional sem se preocupar com a estereoquímica. Bom, esses aspectos sobre a projeção de Fischer são muito importantes e deve ficar claro para vocês. Chegamos ao final de mais um vídeo, onde nós discutimos com detalhes sobre as várias formas da representação da projeção de Fischer, a forma verdadeira e algumas outras formas utilizadas. E esse estudo continua. Não perca a parte 5 para aprender um pouco mais sobre esse conteúdo de tamanha importância para o estudo da química orgânica.